Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que fala sobre prevenção ao suicídio. Eu vou conversar com o vereador Sérgio Nogueira, que é autor de uma lei que, aliás, está em vigência, para a gente falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. Quantas audiências públicas, vereador, o senhor já realizou no seu mandato aí sobre suicídio, prevenção ao suicídio? Antônio Carlos, é um prazer, falar com você e dizer para as pessoas que desde 2016, quando nós tivemos ali a Lei 4.018, de 18 de julho de 2016, nós já iniciamos a discussão sobre o Setembro Amarelo, promoção à vida e prevenção ao suicídio. Portanto, há 5 anos nós estamos nessa luta de conscientização que não para nunca, ela só tende a crescer. Muitas histórias, vereador, em todas essas audiências. Com certeza, porque uma audiência pública tem a finalidade de ouvir as pessoas. E nessas audiências, seminários, workshops, nós geralmente damos a oportunidade de expor o seu sentimento e muitos comentam sobre um caso próximo, um familiar, um colega de trabalho. E é interessante que marca profundamente a nossa vida quando você tem alguém da sua família, alguém próximo de você que atenta contra a própria vida. Durante todo esse tempo, quais as experiências que o senhor pôde tirar sobre essas audiências? Basicamente, a principal delas é que nós devemos abrir para o diálogo. Nós precisamos conversar com as pessoas sempre que notarmos alguma mudança comportamental. Ou seja, quando alguém demonstra uma certa inaptidão, uma certa demonstração de sonolência, de fugir das responsabilidades, dos compromissos, e começar a dizer para as pessoas que a vida não tem sentido, que a pessoa abaixa a sua autoestima, então ela fica com a autoestima muito baixa, é a hora de entrar com o diálogo, a conversa de um colega de trabalho, de um pai para com o filho, de um irmão para com outro irmão, porque as pessoas vão dando mostras, vão dando sinais de que elas estão com um problema emocional. E aí é a hora da gente ajudar conversando e sugerir o profissional, que é o psicólogo, o terapeuta, que vai ajudar essa pessoa a voltar a sentir o gosto pela vida. Existe uma razão definida para o suicídio? Não existe. Não existe uma única causa, não existe uma razão lógica, mas é aliado a fatores biológicos, a algumas coisas relacionadas ao próprio ser humano, ao próprio organismo humano, que muitas das vezes deixa de desenvolver algumas enzimas, e é provado isso biologicamente, cientificamente. Por outro lado, nós temos os fatores emocionais, a perda de alguém muito próximo, que eu jogava todas as minhas expectativas sobre essa pessoa. Então, não é raro o caso de alguns idosos que cometem suicídio porque perdeu a sua companheira de 40, 50 anos. E o suicídio não é só aquele caso clássico de alguém que coloca a sua corda no pescoço e se enforca. Muitas vezes é um suicídio mais demorado, é um suicídio que vai sendo uma junção de deixar de se alimentar, de repente a pessoa toma uma grande quantidade de remédios, e aí porque já é idoso as pessoas falam, não, morreu por conta da idade. Não, mas ele provocou aquele ato contra a própria vida. Durante as audiências, muitas experiências foram colocadas. Uma delas é que quem quer cometer o suicídio, muitas vezes, dá sinais durante o seu dia a dia sobre a sua intenção. Isso é muito característico, sempre que a gente encontra ali uma pessoa que cometeu o suicídio, a gente vai olhar nas redes sociais, no próprio Facebook, ou em alguns casos até a pessoa deixa uma carta de próprio punho escrevendo isso, mas aí já é tarde. Então nós temos que entender, Antônio Carlos, que nós precisamos estar atentos, o tempo todo atentos às relações. Por quê? Essa pandemia do Covid-19, ela potencializou esse afastamento social. E isso fez com que também outras pessoas perdessem o seu trabalho, o seu emprego. Isso trouxe para as famílias também um aumento das demandas e até mesmo de questões financeiras, onde as contas bancárias tiveram um transtorno. Então, aliado ao desemprego, falta de dinheiro,
falta de perspectiva quando esse negócio vai acabar. Muitas pessoas desenvolveram na sua alma, nas suas emoções, esse desgosto pela vida. Então, mais do que nunca, agora a gente precisa sentar, conversar, brincar, rir e trazer as pessoas para o seu normal. Existe um potencial em termos de idade para cometer o suicídio? Não necessariamente. Coisas que lá atrás ninguém imaginava, hoje em dia, crianças de 8 anos, 7 anos já têm a sua ideação suicida e há alguns casos de crianças que cometeram suicídio. E isso é preocupante também, porque nós vivemos um tempo onde alguns pais, eles entregaram a educação dos seus filhos aos canais de Netflix e vídeos e tudo mais. E aquela criança sozinha, entrando na internet, ela pode encontrar com pessoas que têm esse projeto de aliciar crianças, adolescentes, com jogos que já vimos lá atrás do Baleia Azul e outros que surgiram depois, induzindo a criança a atentar contra a própria vida. Então não tem idade, pode vir de uma criança de 7 anos a um adulto de 80 anos. Bom, o mês está começando, quais as ações aí que o senhor mandato estará fazendo, né, mostrando a lei naturalmente, mas as ações para este mês? Eu estou muito feliz porque nós tivemos agora já no parlamento mais um vereador que aderiu à campanha Setembro Amarelo, que juntamente, né, comigo e com a Daniela Hall, que também vinha fazendo esse trabalho, então o Juscelino, e a gente vai ganhando força. E não é uma coisa que a gente colocou na Câmara Municipal com alguma ideia política de projeção pessoal, mas muito pelo contrário, para ajudar as pessoas. Então haverá uma audiência pública nesse mês na Câmara Municipal, mas nós temos já a elaboração de uma cartilha que estamos promovendo juntamente com o vereador Laudir, que é o presidente da Câmara, e queremos abraçar a rede municipal e estadual de ensino para levar aos jovens e aos adolescentes esse material que vai ser explicativo, vai ser um material lúdico, ali com gravuras, para eles poderem entender a necessidade da valorização da vida.